Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cida, tenho 23 anos, eu moro em Praia Grande atualmente, sou baiana e eu vou relatar o que eu sofri na minha infância com abuso do tipo sexual. Foram coisas assim, momentos que até hoje acabam interferindo na minha vida. Eu sofri com 3 pessoas que constantemente praticavam abusos com a minha pessoa. Que eu lembro, assim, é uma coisa muito vaga, mas creio que cerca de 5, 6 anos de idade quando deve ter começado. E o primeiro caso que eu passei foi um rapaz que na época todo mundo da cidade... Eu sou da Bahia, então lá na Bahia, até hoje, acaba que muitas práticas desse tipo são coisas meio que comuns para as pessoas. E aconteceu, eu morava bem no interior mesmo, bem no sertão. E um dia eu fui com minha avó visitar uma tia minha que morava perto da gente, que essa tia estava doente. E eu lembro que nesse dia, esse ser humano me chamou. Eu era pequenininha, tão pequenininha assim, e ele me chamou e me levou assim para uma matinha que tinha no fundo da casa. E quando chegou lá ele tirou a calça dele e começou a se tocar e começou a tocar o meu corpo. Eu não sei o que eu sentia, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Então, assim, a primeira vez que acontece, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que vai acontecer novamente. E eu lembro que ele, excitado, assim, hoje eu sei que era excitação, ele se tocava e me tocava, só que ele não fazia nada que me causava dor. Só nojo, agonia, por não saber o que estava acontecendo. E quando ele se sentiu satisfeito, ele simplesmente olhou para minha cara, falou que eu tinha que voltar e que não podia falar nada. Que se eu falasse, quem iria apanhar seria eu, devido aos meus avós ser bem rudes assim. Que não adiantaria falar, que ninguém ia acreditar em mim, que eu era uma menina e que eu fiz tudo aquilo porque quis. Só que aí você vai embora, você não acha que vai acontecer novamente. Você não vai acreditar que aquilo vai acontecer, você é uma criança. Você tem seus 5, 6 anos, você não tem noção do que aquilo significa. Porém, isso continuou. Todas as vezes que eu via essa pessoa, ela fazia a mesma coisa. E isso foi se intensificando aos poucos. Ele começou, aí ele já não só se tocava, como ele tocava o órgão dele em mim. E eu era muito pequenininha, assim, eu tinha medo, mas eu lembro que na hora eu sentia, assim, eu sentia o medo, eu sentia o corpo dele quente em cima de mim, eu não sabia o que fazer. E toda vez, sempre que acabava, ele fazia questão de falar que eu não poderia falar, porque se eu falasse, quem iria apanhar era eu, tanto dos meus tios como dos meus avós. Só que não ficou nisso. Aí, com o tempo, acabou que eu fui ficando grandinha, eu acho que cerca dos meus 7, 8 anos, uma outra pessoa começou. Só que dessa vez foi uma mulher. Essa mulher já era casada, tinha até filho, e ela me tocava. Só que não bastava ela me tocar, quando ela começou a fazer isso, um determinado dia, o homem que fazia isso comigo há algum tempo, ele conversando com ela falou o que ela fazia. E como ele fazia, eu passei a sofrer a mesma coisa das 2 pessoas ao mesmo tempo. Ela me segurava, deixava ele falar, só que eles não me machucavam, eles não chegavam a me estuprar, porque ele sabia que se chegasse a me estuprar, a minha família ia perceber. Porque se eu não tinha indícios no meu corpo, creio que eles achavam que ninguém ia saber o que estava acontecendo. Se eu falasse, ia falar que era mentira. Uma menina falando isso. Então eles não me agrediam assim, não me penetravam, não faziam nada que causava dor, mas eles brincavam comigo, principalmente com o psicológico, porque a criança está sofrendo uma coisa ali que deixa ela traumatizada, ao mesmo tempo ela não sabe o que está acontecendo, e aquilo dali vai se intensificando, e você vai crescendo com aquilo, você passa a achar uma coisa normal do seu dia a dia, porque você é criança, você é do interior. Hoje as crianças têm acesso à internet, a tudo que acaba dando informação. Nas escolas, na minha época, não. Eu com 7, 8 anos eu morava no interior, nem TV tinha.
Então, os meus avós não tinham acesso a informação desse tipo. Meu comportamento mudava, eu apanhava, porque simplesmente era eu que estava ficando uma criança mal criada. E depois desses dois, eu lembro que com uns 9 anos, o irmão dessa moça também passou a praticar os mesmos atos. Então, a minha infância foi uma coisa muito dura, porque eram 3 pessoas, assim, começou com uma e essas 3 pessoas faziam, e é coisa assim que até hoje a minha família não sabe. Então, foi algo que me marcou muito, mesmo depois de grande, assim, porque acaba mexendo com você no seu relacionamento, hoje em dia, e é um sofrimento que a criança não consegue falar para ninguém, porque ela sabe que se falar, ela vai ser errada. Se ela comentar alguma coisa do tipo, mas como que você tem relação com um homem mais velho que você? Você é errada, você que é mocinha, você que é menina, você que tem que se comportar, você tem que usar vestido e ficar de perna fechada. Era isso que a minha avó, todos os dias, ela fazia questão de falar. Você usa vestido, você tem que ficar de perninha fechada, porque senão o homem vai olhar e vai fazer coisas. Então, hoje, eu vejo que há uma certa cultura lá onde eu vivi. Eu sei que hoje muitas crianças devem passar pelo mesmo, porque as mesmas pessoas moram lá. E se eles faziam isso naquela época, não só comigo, tinham outras crianças que eu sei que passavam por isso. Então é uma coisa que eu sei que lá tem essa cultura. E é muito difícil, assim. Depois eu fiz, acho que meus 10 anos, eu fiz de tudo. Eu fiquei mesmo rebelde, eu fazia de tudo para ver se meu avô não deixava eu morar com eles. Porque eu pensava assim, se a minha mãe pegar e me levar para criar, vai acabar isso. Eu não vou ter esse tipo de coisa dentro da minha casa. Só que também é uma ilusão. Acaba que se tiver que acontecer, vai acontecer de novo. Como acabou que na minha adolescência eu acabei sofrendo um estupro mesmo. Então foi uma coisa que eu tentei me livrar sem contar pra ninguém, porque eu não podia contar. Só que no futuro aconteceu pior. Que aí foi quando eu fui estuprada, que talvez em um vídeo à frente, alguma coisa, eu possa estar contando também o que aconteceu, que aí já foi um caso mesmo de estupro. E até hoje a minha mãe, eu não sinto liberdade de falar pra ela. Ela vai ficar sabendo do que aconteceu na infância através desse vídeo. Porque ela realmente não sabe. A primeira pessoa, assim, que eu consegui contar foi o meu esposo, que eu caí numa depressão. E ele não entendia o porquê que eu chorava, o porquê que no nosso relacionamento eu estava afastada, eu não conseguia praticar coisas de casais, assim, porque eu ficava distante. Ele tocava em mim, eu ficava meio repugnada, apesar de estar casada há anos. Quando eu fui falar pra ele, tinha 3 anos de casado, acho que 4 e pouquinho, se eu não me engano. E quando eu falei pra ele, ele meio que assim, ele acreditava, mas eu sinto que ele ficou com o pé atrás, porque, nossa, mas por que não falou com ninguém? Mas foi a pessoa que assim me deu todo o suporte pra hoje eu conseguir falar, porque até então eu não conseguiria falar com ninguém, porque eu realmente era fechada, eu não falaria sobre o assunto jamais com alguém da minha família cara a cara, não. Acho que eu não tenho preparo psicológico até hoje para chegar, sentar com a minha mãe e falar, olha mãe, aconteceu isso e isso, porque realmente você não tem apoio de sua família. Eu creio que até hoje, se eu chegar para os meus avós ou aqueles tios que moravam comigo e eu falar, olha, eu passei por isso, eu acho que eles podem até, mas foi passado, mas não é passado. Isso fica na sua cabeça. Isso fica na sua vida, aí você tem filho e você passa, tudo te assusta, tudo é impressionante. A minha filha chega da escola, se eu ver que ela fala um A mais do que o que ela geralmente fala, eu já vou perguntar, tentar sondar para ver se alguma coisa está acontecendo. E assim, é uma coisa que também eu faço questão de avisar. Gente, confie mais nas crianças. As crianças não têm mentalidade de estar fazendo esse tipo de coisa. Eu acredito, pra mim, que se a criança começa a fazer isso do nada, se você pega seu filho fazendo coisas com outra criança relacionada a negócio sexual,
começa a pegar no pé porque aí tem alguma coisa, não é normal crianças que nunca entraram em contato com o mundo sexual querer fazer prática de sexo entre si. É uma coisa que os pais têm que ficar alerta com isso, porque nós, pais, julgamos muitos filhos ao invés de ouvir. E tem que ouvir, porque quando eu tinha 7, 8 anos, se alguém tivesse me ouvido, eu creio que eu não teria sofrido uma depressão, eu não teria chegado a querer me suicidar, devido a um passado que você pode casar, você passa a acreditar assim, você pensa, ah, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou viver com uma pessoa que vai me tratar bem, e isso vai passar, aquilo da infância foi passado, mas nunca vai ser passado. Você nunca vai ter aquilo como passado. O meu marido pode ser o melhor marido do mundo, ele me apoia em tudo, mas isso nunca vai ficar no passado. Vai ter algum dia que eu vou estar me relacionando com o meu marido e do nada eu vou acabar pensando nisso e vai cortar totalmente aquela relação. Porque é uma coisa que marca e você passa a ver até mesmo em um parceiro seu da vida, você passa a ver como ser qualquer coisa a mais que aconteça na sua própria relação, você passa a ter medo, porque você não tem medo de arriscar, você não tem medo de conhecer novas pessoas. Eu, apesar de eu ter casado, foi uma coisa muito, assim, eu acho que foi rara, porque eu não confiava em ninguém, de repente apareceu uma pessoa, e apesar de tudo eu confiei. Mas eu acho que assim, quando tem que ser, alguma coisa traz aquela pessoa para poder ela te ajudar, porque eu acredito que se hoje, se não tivesse aparecido o meu marido na minha vida, eu não estaria viva, né? Porque na época que eu casei, eu realmente, isso estava muito, fica tipo aqui, quer sair, mas você não sabe a quem contar. Você sabe que você pensa assim, se eu contar para o meu pai pode matar alguém por minha culpa, mas também ele pode não acreditar. E aí querer descontar em mim uma coisa que aconteceu. Se eu falar para os meus avós, eles não vão entender que eles são senhores, como ele não entenderia na época, eles não vão entender hoje, vai também falar que é porque você consentia com aquilo. Porém, quando eu fui falar, eu demorei muito, eu lembro que eu contei, eu tinha um grupo assim, só de mulheres no WhatsApp, e um dia eu estava muito mal, e uma das meninas chegou para mim e falou assim, e por quê? O que está acontecendo? E eu contei nesse grupo, porque digitar hoje em dia é mais fácil do que você falar. Você não tem coragem de falar cara a cara em um grupo de pessoas, mas você tem coragem de digitar. E aí eu falei para essa amiga minha assim, eu não sei. E como eu falava muito do meu casamento, da minha relação assim, que era bem, que ia muito bem, as meninas me aconselharam. Cida, se você falar para o seu esposo, eu creio que vai melhorar. Porque você não vai brigar em seu casamento por uma coisa do passado. Porque você briga com seu esposo, não tem como ele te ajudar se ele não sabe o que acontece no seu interior. Como que ele vai ajudar uma pessoa que está chorando se ele não sabe o motivo? Então, o teu esposo ele vai passar a não conversar com você porque ele tem medo, acha que é ele que te faz chorar e não é. E, enfim, aí eu cheguei um dia, era uma quinta-feira até, e eu cheguei pra ele, eu tava deitada, que eu não tive coragem de olhar cara a cara pra ele e falar. Estávamos deitados e foi o dia que eu contei pra ele. Eu falei, olha, eu tava chorando e ele veio me perguntar o que estava acontecendo. E foi a primeira vez que eu cheguei e falei pra alguém. Foi como se tivesse realmente tirado um peso das minhas costas, assim. Porque, não sei, parece que aquela coisa queria sair, mas eu nunca havia dado liberdade, porque eu acreditava que se eu falasse, eu ia ser culpada. E não é. Você falar vai te ajudar. Você libertar vai te ajudar. Então, quando eu conheci assim, o Cinderela, foi uma coisa que eu conhecia a Alessandra uma vez só que eu tinha visto. E quando eu vi que ela postou que precisava de meninas que ajudassem no projeto, eu acreditei, porque como eu passei por isso, e desde o primeiro dia eu falei pra ela, eu falei, se você precisar, eu vou falar, mesmo sem falar com ninguém, nem meu marido, ninguém sabia que eu ia estar dando depoimento.
E a minha amiga chegou pra mim e falou, eu não falaria, eu preferia falar em anônimo. Eu falei, não, eu não vou falar em anônimo, eu prefiro falar. Se alguém vir atrás de mim para pedir conselho, ajuda, eu não sou nenhuma psicóloga, mas eu vou fazer questão de ajudar se alguém passar por isso. E assim, eu falo principalmente para as mães, acreditem nos seus filhos. Enfim, tudo que seus filhos falar, leve em conta. Não acha que seu filho está falando, talvez a gente quando é criança, fala uma brincadeira, mas naquela brincadeira tem uma verdade. No fundo, a gente quer falar para alguém o que está acontecendo, você fala uma brincadeira. E aí você vai ver a reação da pessoa e vai ser isso que vai contar. Se você vai continuar a história ou se você vai parar. E então, gente, realmente acreditem, confiem no que seus filhos falam. Eu espero ajudar alguém, eu espero que o vídeo toque alguém. Se estiver passando pelo mesmo, fale. Se precisar desabafar, desabafe. Se precisar de alguém para conversar, converse. Procurem um projeto que a gente vai estar fazendo questão de ajudar vocês. Se quiser dar um relato, dá um relato para a Alessandra, para a Alexandra, para a gente do projeto. Que assim, e mesmo se você não quiser se abrir, não quiser falar, se você estiver sofrendo e você quiser ajuda, conhecer alguém que queira ajuda, procure, porque realmente é uma coisa que vale a pena. É uma coisa que hoje pode estar no início, mas é algo que queremos muito ajudar as pessoas. E assim, depois que eu vi que alguém queria lutar por uma causa que eu sofri, então é uma causa que realmente eu acredito, então eu acho que hoje as mulheres têm que ser mais solidárias, têm que estar se ajudando. Comecem mais a acreditar umas nas outras. Comecem a se ajudar, porque hoje em dia a violência contra nós mulheres está muito grande, tanto na infância quanto na adolescência, adulto. Não existe uma fase específica para violência, e não é só violência sexual, é todo tipo de violência. Lutem pelo que vocês acreditam, não desistam dos seus sonhos por uma coisa que ocorreu no passado. Busquem assim, não é porque, por exemplo, eu tiro por mim. Antes, há 2, 3 anos atrás, eu não acreditava que eu era capaz de entrar numa faculdade, que eu era capaz de começar a estudar, terminar meus estudos, justamente devido a tudo que aconteceu. Eu me vitimizava muito, porque ao decorrer do que eu não jogaria, como eu não jogava aquilo pra fora, eu era vítima, só que eu era vítima e eu só chorava. E aquilo dali consumiu os meus dias, eu não conseguia correr atrás do que eu quero no futuro. E se uma coisa do passado vai interferir no seu presente, você não vai ter futuro, porque a partir do momento que você deixa aquele seu passado ocupar demais o espaço, 90% de sua vida hoje, você não vai ser feliz, como ocorreu comigo. Eu tinha um marido maravilhoso, uma filha maravilhosa, mas eu não estava feliz. E não era eles. Então você passa a fazer as pessoas que você ama, que você quer o bem, você passa a fazer elas sofrer por conta de uma coisa que ocorreu no seu passado. Então não deixe o passado interferir, gente. Se vocês sofreram e precisar falar, fale, não deixe que isso interfira no futuro. Eu levo na minha vida assim, que eu vou passar por cima disso e talvez um dia na minha vida eu possa sentar ou até mesmo olhar para a cara daquela pessoa que fez todo o mal para mim e mostrar para ela que ela não conseguiu estragar a minha vida. Ela tentou, ela me deixou muito mal, mas ela não vai conseguir estragar o futuro meu, o futuro da minha família. Então, acredito que vocês podem passar por cima disso. Enfim, é isso.